Bom dia, irmãos. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos. Hoje nós estudaremos os capítulos 2 e 3. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, esteja com cada um de nós, Senhor, durante esse estudo e ajuda-nos a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o título da nossa lição é Os desafios do ministério de Jesus. E quando a gente pensa na palavra desafio, nós já percebemos que a coisa não vai ser fácil. Também temos aqui o texto áureo que está em Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28, que nos diz: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus, em sua missão, onde ele chegava, era uma aglomeração imensa. A multidão estava sempre ao redor de Jesus. E muitas vezes ele ficava sem poder comer, sem poder descansar e sem poder dormir. Esse fato está registrado em Marcos, capítulo 3, versículo 20. Mas, no entanto, todos que vinham estar com Cristo, nenhum deles foi mandado embora. Jesus recebe a todos. E no ministério de Jesus, dois grupos distintos se aproximavam de Jesus. Primeiro, como eu já disse, era a própria multidão, que eles se achegavam a Jesus para ouvir as boas novas da salvação, e também nesse momento, era um momento também de milagres. Os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, e os endemoniados, eles eram libertos. Os que iam para acusá-lo também pertenciam a um outro grupo, mas eles iam com o intuito de o matar. E, na verdade, esse grupo que ia com essas más intenções, eles representavam a mais alta hierarquia religiosa da época. Eles eram os escribas e os fariseus. Os escribas, eles eram profissionais com a função de ler e escrever quando poucos tinham essa habilidade. Então, eles acabavam sendo uma classe social muito importante. E eles eram, inclusive, considerados doutores da lei, os escribas. Outra classe também importante dentro dessa hierarquia eram os fariseus, que eram membros de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior, mas, no entanto, o coração não tinha nada de bondade. Eles ensinavam a lei, mas não praticavam algumas das mais importantes partes dela, que era a justiça, misericórdia e a fé em Deus. Na verdade, eles procuravam obedecer à lei em muitas minúcias, mas, no entanto, a parte essencial, que era exatamente a misericórdia e o amor, eles não aplicavam. Por isso, em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados. Ele diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Realmente, essa figura que Jesus usa para compará-los, realmente é uma coisa assim bem terrível e muito significativa. No entanto, irmãos, nesse contexto, no capítulo 2 de Marcos, Jesus cura um paralítico de forma extraordinária. A casa onde Jesus estava, ela estava simplesmente lotada de gente. Então, 4 homens apareceram carregando um paralítico. E ao perceberem que eles não teriam a menor chance de entrar na casa, o que eles fizeram? Subiram e abriram uma passagem pelo teto e desceram com o paralítico justamente onde Jesus estava. Realmente foi um feito extraordinário daqueles 4 amigos que levaram esse senhor paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse o seguinte: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas que estavam ali, eles estavam ali para observar
e pensaram em seu coração: ele não pode perdoar pecados, ele não é Deus? Mas Jesus, vendo o que estava em seus corações, disse-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, o homem levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos coisa igual, nunca vimos coisa igual, de tão maravilhoso que foi esse momento de Jesus ali na cura do paralítico. Mas nesse episódio, nós podemos destacar 4 personagens. Primeiro, o paralítico, que necessitava de um milagre, os 4 amigos, que na verdade eles nos dão uma grandiosa lição. Quando alguém não pode ir a Jesus, precisamos levá-lo a Jesus. E foi exatamente o que aqueles 4 amigos fizeram. Aquele homem não podia ir sozinho, ele estava impedido de se locomover até Jesus. E o que eles fizeram? Então, eles levaram o homem até Jesus. E é assim também que nós devemos de continuar agindo nos dias de hoje. Muitas das vezes, as pessoas podem andar, mas elas precisam do nosso apoio para que elas se cheguem até Jesus, para que elas possam assistir um culto, enfim, para que elas possam ouvir a palavra redentora de Deus. Outro personagem presente nesse episódio eram os doutores da lei, ou seja, os escribas, e eles estavam ali exatamente para criticar e condenar Jesus. E, finalmente, o personagem principal, o que é capaz de perdoar pecados e de realizar milagres, Jesus. Ele mostrou, através desse gesto, que perdoar pecados está acima da cura. Por isso que quando ele viu o paralítico, ele não olhou de imediato para a sua necessidade física, mas ele olhou primeiramente para a sua necessidade espiritual. Em seguida, nós vemos aqui um outro capítulo deste mesmo assunto que diz o seguinte: Jesus e os indignos. Afinal, quem eram os indignos daquela época? Eram as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Inclusive, muitos publicanos. Por quê? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que recolhiam impostos dos próprios irmãos judeus para o governo de Roma, para o Império Romano. Então, eles eram simplesmente odiados pelos judeus. E interessante também que os próprios fariseus, que era outra classe que se achavam assim superiores a todos, nem se relacionavam com eles. E assim, eles tinham assim esse tratamento porque eles recolhiam impostos de seus próprios irmãos. E muitos, na verdade, eram desonestos. Além de serem coletores de impostos, eram desonestos. E aconteceu que, passando Jesus, viu Levi, que também, mais tarde, ele é chamado de Mateus. Ele é filho de Alfeu e ele estava sentado na alfândega, ou seja, Mateus estava na coletoria, exatamente exercendo o seu ofício. E Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E levantou-se e seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Porque foi assim um momento incrível. Jesus passou por perto deste homem publicano, no caso Mateus. Jesus, sendo judeu, se dirigiu a ele e ainda falou: siga-me. E a coisa mais interessante, com aquele toque maravilhoso do Espírito Santo de Deus, Mateus, também chamado Levi, imediatamente obedeceu e levou os seus amigos à sua casa e convidou que Jesus também estivesse ali, e ali ofereceu refeições para todas aquelas pessoas. Então,
os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Esse fato está registrado em Marcos, capítulo 2, de 14 a 16. Como eu disse, Mateus, ele era publicano, ele era cobrador de impostos e era uma classe que era odiada pelo povo. E eles eram considerados traidores, eles não podiam ir às sinagogas, nem serem testemunhas em julgamentos, e seus corpos, obviamente depois de mortos, eles eram sepultados fora dos muros da cidade. Então, até depois de mortos, eles também tinham essa discriminação, de tão odiados que eles eram para os judeus. Mas é exatamente nesse ponto que Jesus resgata o pecador para que haja uma mudança de vida. Certamente, Mateus, se por acaso ele cometia alguma coisa injusta, ele, ao ser tocado por Jesus, ele mudou a sua vida. E é interessante que para os escribas e para os fariseus era inadmissível sentar-se à mesa para comer com publicanos e pecadores. Por isso eles ficaram ali fazendo aquele julgamento terrível com relação a Jesus. Porque, na verdade, o costume de sentar-se à mesa e compartilhar uma refeição significava uma construção de uma amizade. E, na verdade, era o que estava acontecendo ali na casa de Mateus. E também uma coisa muito interessante que nós tiramos para a nossa lição, porque também nos dias de hoje nós nos relacionamos com pessoas de vários credos, de várias religiões, e na verdade isso não significa que nós vamos praticar as mesmas coisas que elas, porque nós podemos sim nos reunir, mas nós não podemos nos misturar. Nós podemos estar juntos, mas não precisamos de estar exatamente misturados. Então, neste caso, Jesus responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Em seguida, nós vemos aqui a prática do jejum. Havia se tornado uma expressão de ostentação. E os judeus daquele tempo, principalmente os escribas e fariseus, eles se gabavam de jejuarem 2 vezes por semana e questionavam por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus lhes respondeu: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Marcos, capítulo 2, versículos 19 e 20. O que Jesus quer dizer com isso? É que num casamento é lugar de comemoração, é momento assim de alegria. A noiva representa a igreja de Cristo e o noivo é o próprio Jesus Cristo. Então, nesse momento de alegria, nesse momento de harmonia, não há motivo para jejuar. Até porque o jejum é um momento de quebrantamento, é um momento de contrição. Em seguida, Jesus mostra que não veio remendar vidas, mas sim ele veio torná-las novas. Nascer de novo, como vemos em Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22. E Jesus diz o seguinte: não se costura remendo de pano novo em roupa velha, pois o rasgo será maior. E também não se põe vinho novo em odres velhos, ou seja, recipientes de couro velho, pois o vinho novo romperá o recipiente velho e ambos se perderão. Põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Porque naquele tempo não existiam garrafões nem vasilhas como hoje, e os recipientes eles eram de couro, e quando o couro era novo, ele tinha aquela capacidade de, quando o vinho fermentava, ele não estourava. Agora, se o recipiente de couro, ou seja, o odre já fosse velho, e o couro já tinha esticado o suficiente, quando colocava um vinho novo, ele fermentava e pumba, explodia e perdia-se o vinho e também o ouro.
Agora nós temos aqui Jesus e o sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Na verdade, àquela altura, os discípulos de Jesus estavam com fome. E os fariseus lhes disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Foram censurar. Mas Jesus tinha lei no seu coração e na sua vida, e Jesus conhecia a lei, pois em Deuteronômio, capítulo 23, de 24 a 25, diz o seguinte, que concedia a possibilidade de se colher frutos de uma plantação de terceiros para saciar a própria fome. Diz o seguinte: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás foice na seara do teu próximo. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 24 e 25. Portanto, o fato de Jesus estar com seus discípulos e eles estarem com fome e pegarem aquelas espigas, eles não estavam cometendo pecado, ainda que fosse um sábado. E Jesus disse mais: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E quando Jesus usa essa expressão, o Filho do Homem, ele está se referindo como ele sendo o Filho de Deus. Quando todas as vezes que ele queria se referir, ao invés dele falar, eu sou o Filho de Deus, Jesus usava essa expressão, Filho do Homem. Repetindo, assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Agora, Jesus observa a dureza do coração do homem. Está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para que o acusassem. Mas nós observamos que Jesus, ele é de uma sabedoria extraordinária, e como que nós aprendemos com ele? Porque, na verdade, não era proibido falar no sábado. Eles proibiam fazer outras coisas. Mas, mesmo assim, eles ficaram observando o que Jesus faria diante daquele homem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condenando-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Marcos capítulo 3, de 1 a 5. Então, nós aqui observamos a sabedoria de Jesus, porque o sábado não proibia praticar o bem. Não estava escrito isso em lugar nenhum. E podia falar, e foi o que Jesus fez. Jesus simplesmente falou: levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Agora, nós vemos Jesus elegendo a sua liderança. Está em Marcos capítulo 3, versículos 13 e 14. Na verdade, essa liderança, ela representa as bases de lançamento da mais importante instituição da face da terra, a igreja. Jesus chama pessoas simples, imperfeitas e de diferentes aptidões para viverem em unidade e deu-lhes autoridades para pregar o evangelho. E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 que estivesse com ele e os mandasse pregar. Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Em Lucas, capítulo 6, ele ressalta que Jesus, antes de tomar a decisão de escolher seus discípulos, passou a noite inteira em oração. Isso é um exemplo para nós. Antes de tomarmos decisões sérias, decisões leves, decisões difíceis, decisões fáceis, nós devemos de consultar Jesus, nós devemos de consultar o Senhor. E foi o que o Senhor Jesus deixou de ensino para nós, antes dele escolher
os 12 discípulos, ele passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, o nome apóstolos foi o nome dado e criado por Jesus. Jesus também é poderoso sobre tudo e todos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. E até os espíritos impuros reconheciam a autoridade de Jesus. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus. Está em Marcos, capítulo 3, versículo 11. Coisa que nem os escribas e fariseus reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. E ainda diziam que Jesus estava endemoniado. E isso é uma blasfêmia. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele tem Beelzebu. Na verdade, Beelzebu é um demônio-chefe. E pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Então, Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 25. Essa questão da casa dividida, nós também tiramos uma grande lição, porque uma casa dividida, uma família dividida, uma igreja dividida, relacionamento de amizade dividido, eles não subsistem, simplesmente eles se destroem. E a blasfêmia, essa palavra, o que significa blasfêmia? Blasfêmia significa um insulto a Deus, porque é uma rejeição consciente diante da atuação do Espírito Santo. Os escribas e fariseus diziam que Jesus estava blasfemando porque ele estava falando em nome de Deus, mas na verdade eles é que estavam blasfemando, porque eles não reconheciam a atuação do Espírito Santo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus respondeu: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, mas com os que blasfemarem, ou qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque eles diziam, né, esses homens, os escribas e fariseus, que Jesus tinha espírito imundo. Isso está em Marcos, capítulo 3, de 28 a 30. Finalmente, irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos garante que o maligno não nos toca. Essa é uma promessa de Jesus Cristo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Em seguida, também temos em João esta promessa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 27 a 30. Que Deus nos abençoe. Segure em suas mãos. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia, amados. Amém.